Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. E eu quero dizer para você que você é uma mulher vitoriosa sim, se você tem priorizado Deus na sua vida. Pode contar que Ele está com você em todos os momentos da sua vida e Ele está sempre pronto a te ajudar, sejam quais forem as dificuldades pelas quais você venha atravessar na sua história de vida. E claro que nós, como seres humanos, todos nós passamos por adversidades na área espiritual, na área emocional, na área física do nosso corpo e na área material também. Mas graças a Deus, que Deus, por nos conhecer e saber que nós iríamos precisar de um manual de sobrevivência nesta terra, Ele deixou a sua palavra. E a Bíblia é vital em nossa vida. Por isso você não deve abrir mão da palavra de Deus na sua vida. Porque como o salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é um manual que nós temos para nos orientarmos em todas as áreas da nossa vida. E no programa de hoje, eu quero responder uma pergunta que é muito comum nas igrejas onde eu vou, pelos e-mails eu recebo, mulheres que falam assim, irmã Elisete, eu já tenho mais de 20 anos de convivência com o meu esposo e nós dois não temos mais relação sexual, muitas das vezes até porque tiveram uma decepção com o seu esposo, porque às vezes não perdoaram por uma infidelidade, outras porque a gente não se entende mais sexualmente, e aí são dois irmãos dentro de casa. Olha, se talvez você esteja vivendo essa situação, eu quero te dizer que o seu relacionamento conjugal está correndo risco. E esta é uma porta que Satanás tem se aproveitado para interferir em muitos relacionamentos. Se você é casada, você fez um compromisso diante de Deus ali no altar, de suprir todas as necessidades do seu esposo. Tanto você como ele também. Talvez aí você que é homem está assistindo a esse programa e às vezes não é a mulher que não quer ter relação sexual com o marido, é o marido que também por uma falta de perdão, por um problema de infidelidade da esposa, ele aceitou conviver com ela, mas não a perdoou e aí muitas vezes ignora a esposa, não a procura para ter relações sexuais e esse casamento está correndo risco. É muito importante que você entenda que o ato sexual dentro do casamento, ele é altamente espiritual. E o ato sexual dentro do casamento é a aliança desse casal, é o que representa a aliança desse casal. E como é importante vocês entenderem isso. Se vocês não resolverem esse problema, mais cedo ou mais tarde, esse casamento está fadado a ser quebrado. Alguém dentro desse casamento vai correr risco num ato de infidelidade. É o que a gente vê em muitos casais que querem viver dentro da igreja de aparência. Vivem como dois irmãos, sabe? Muitas vezes dormindo até em quartos separados. Vocês têm filhos que estão vendo esse estilo de casamento. E isso não é casamento. E isso é ruim para vocês e para os filhos de vocês. E eu tenho atendido casais, mulheres, que partem para uma infidelidade, e dizem, irmã Elisete, chegou a um ponto que eu não aguentei mais, porque eu sou ser humano, e é mesmo. São 3 instintos que nós temos veemente, que Deus colocou na gente, fome, sede e sexo. Não adianta, independente da idade, porque tem muitas mulheres, né, que até depois que o marido está numa certa idade, ela tem, eu não preciso mais de sexo. Não, minha filha, nem ele nem você deixam de ter desejo. O desejo é inerente ao ser humano. Independente da idade, o homem e a mulher têm desejos sexuais. O que difere é a resposta sexual, que não é mais a mesma. Claro que um homem de 70, 80, a resposta sexual dele não é igual a de um rapaz de 20, de 30, de 40, de um homem de 50. Mas tem desejo, irmã. Então, você tem que atender o seu marido sexualmente. E você também, irmão. Não pensa que porque a sua mulher tem 65, 70, 75, que ela não tem desejo sexual. Porque eu atendo mulheres, sabe, com 70, 75, falo, irmãs, meu marido pensa que eu estou morta.
E eu quero dizer para você, irmão, que a sua esposa não está morta. Ela tem desejo sexual. Ela tem a necessidade. Então é muito importante que o casal entenda esse segredo. E para que vocês tenham uma vida sexual saudável, lá na vida de vocês, com 40 anos de casado, 50 anos de casado, é muito importante que vocês cultivem isso enquanto vocês estão novos. Que vocês cultivem a intimidade sexual. Talvez eu esteja falando aí para casais aí novinho, casou, tem 10 anos de casado e já estão aí como irmãos. O marido leva um mês para ter relação com a sua esposa. Ah, a esposa vive reclamando, leva um mês para querer ter relação com o seu marido. Está errado. Vá procurar uma ajuda. Vá procurar um aconselhamento do seu pastor. Vá procurar, se você precisa de um atendimento médico, sabe? Para que a gente não abra portas dentro do nosso relacionamento para que Satanás penetre. Porque nós temos visto muitos casos de infidelidade conjugal, até mesmo dentro da igreja, porque casais estão aceitando essa coisa. Ah, é uma vez no mês que eu tenho relação sexual com meu marido, é tanta correria, a gente não tem tempo. Não, o sexo é vital dentro de um casamento. Ele é o termômetro dentro do seu casamento. Então eu quero incentivar você que é casado, que está assistindo a esse programa, que talvez esteja vivenciando isso aí, talvez por uma insegurança da sua parte, talvez por um medo, talvez o homem tem medo, está cansado, não quer procurar a sua esposa, porque fica com medo, quem sabe na hora H eu não vou conseguir satisfazer a minha esposa. Não, isso é normal, todos os homens passam por essa insegurança. Busque um aconselhamento. Hoje nós temos terapeutas de família, terapeutas de casais evangélicos. Não deixe o seu casamento ser derrotado por Satanás nessa área. Busque ajuda, sabe? Vocês não podem viver como irmãos, vocês não são irmãos. Vocês são casados, marido e mulher. E quando fizeram um voto ali diante de Deus, ali no altar, vocês fizeram um voto em todas as áreas. Na área espirituais, sabe? Na área espiritual, na área emocional. Então é muito importante que você entenda isso. Às vezes a gente recebe assim e-mails de mulheres falando, a gente está como dois irmãos, a gente toma café junto, sai juntos, mas não temos mais relação sexual e eu estou carente, ou muitas vezes é o homem que está carente. Não faça isso. Olha, é muito interessante que a gente vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, que diz que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele teria um filho com Sara. Um filho da promessa. Mas aí a Sara ficou nervosa, porque foram passando-se os anos, e esse filho não chegava. Então ela já estava numa certa idade, né, que ela nem menstruava mais. Ela falou, agora é impossível eu ter filho. Aí diz, é muito interessante, que foi Sara quem pegou uma serva sua, uma escrava, e ofereceu para Abraão. E vocês já sabem o final dessa história. O problema que foi dentro daquela família. E sabe o que eu vejo hoje? Muitas mulheres inconscientes, até sem se perceber, estão fazendo como Sara. Estão abrindo mão para que entre um magar dentro da sua casa. Porque quando você nega ter relações sexuais com seu marido, você está abrindo brecha para que entre um magar dentro da sua casa. Ou também você que é homem. Talvez é você que está tendo problema. Não quer buscar ajuda, tem vergonha. Hoje você não precisa ter mais vergonha sobre isso. E às vezes você abre uma brecha para que entre um homem na fragilidade emocional da sua esposa. Porque eu atendo mulheres que falam assim, irmã Elisete, olha, eu já fiz de tudo, eu emagreci, eu coloquei silicone no meu seio, eu fiz plástica na barriga, porque eu estou pensando que o problema é meu. Não é possível, porque meu marido não me procura, será que eu sou tão feia assim? Sabe? E elas ficam inseguras. Aí o que Satanás faz? Coloca um homem para começar a agir na fragilidade daquela mulher e começa a elogiar aquela mulher. E aí ela está sensível, ela está carente e ela acaba cedendo. Entra uma terceira pessoa nesse relacionamento porque o casal não busca ajuda. Não está vendo a fragilidade nessa área da sexualidade. Então é muito importante, você tem que fechar todas as brechas no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Então eu quero deixar essa palavra para vocês aqui hoje. Não viva de aparência não. Não viva como irmão não, porque uma hora esse casamento vai fadar ao fracasso. Principalmente se vocês são novos.
Se eu já estou dizendo para quem tem 30, 40, 50 anos de casado, é perigoso, não se deve ter, porque diz que até o idoso, ele não deixa de ter desejo sexual. Ele tem o desejo sexual, ele tem a necessidade de se realizar sexualmente. Imagina um casal de pessoas jovens. Então eu quero, nesse programa, incentivar você, se está vivenciando esse problema, se está vivendo aí com o seu esposo, com a sua esposa, como dois irmãos nessa casa, olha, busque ajuda, vá ao seu pastor, busque um aconselhamento, vá procurar um terapeuta de família. Existem hoje muitos terapeutas de famílias evangélicos. Não abra mão do seu relacionamento. Não deixe essa brecha para Satanás interferir no seu relacionamento, porque o seu casamento foi abençoado por Deus. Vocês fizeram uma promessa ali diante de Deus, diante da sociedade, diante da igreja, de serem fiéis até que a morte os separasse. Então busque ajuda, que você possa, nesse programa de hoje, entender que há solução para o problema de vocês, sim. Ainda é tempo de vocês se realizarem sexualmente como marido e mulher, de vocês desfrutarem da bênção da relação sexual, porque ela é abençoada por Deus. Deus criou a relação sexual para que a gente tivesse prazer, para que fôssemos felizes no nosso relacionamento. E você tem filhos, que você está sendo exemplo para eles, pode ter certeza, ele está vendo como é que você se relaciona com a sua esposa, como é que vocês vivem juntos. Então esse é o meu desejo, que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. E não se esqueça, Deus quer que vocês se realizem em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o próximo programa. Fica com Deus.